Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a maioria das mulheres e atualmente a muitos homens, lipoaspiração. Aqui no estúdio eu converso com o deputado João Pedro e com o doutor José Goulart Furtado, da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Doutor, há quanto tempo existe no Brasil a lipoaspiração? A lipoaspiração é feita no Brasil há 30 anos. Ela foi criada na França, o Brasil absorveu essa técnica e, pela genialidade dos médicos brasileiros, como é o maior centro de cirurgia plástica do mundo, a lipoaspiração se tornou aqui uma arma muito eficaz no tratamento de todas as deformidades que é indicado o uso da lipoaspiração. Por esse lugar no ranking que o Brasil ocupa em termos de cirurgia plástica, a gente pode dizer também que o Brasil é um dos países que mais aperfeiçoaram essa técnica de cirurgia da lipoaspiração? Sim, o Brasil é o principal país do mundo que aperfeiçoou essa técnica. Pela genialidade dos nossos cirurgiões, ela foi amplamente aceita pela população pelos ótimos resultados. E é a cirurgia mais realizada no país? A gente pode dizer isso também? O que nós podemos dizer é que a lipoaspiração ela entra hoje em associação com a maioria das cirurgias plásticas. De que forma? Por quê? Na modelagem, porque, por exemplo, ela entra na cirurgia da mama, ela entra na cirurgia do abdômen, ela entra na cirurgia, hoje em dia, pós-bariátrica. Ela tem um amplo espectro de atuação. Quando que o paciente, agora falando da parte estética, né, priorizando isso, quando o paciente deve submeter a uma cirurgia de lipoaspiração? Qual é o momento? O momento é quando ele se olha no espelho e acha que precisa fazer a cirurgia. Então, é O ele ato dele ir ao médico já representa 50% da decisão dessa cirurgia. Mas tem muitos casos que o paciente chega e o médico fala, não, você não precisa. Ou essa não é a técnica mais indicada para você. Existe muito isso? Na lipoaspiração, ela é indicada principalmente para as lipodistrofias localizadas, que nós chamamos. Que São os significa? acúmulos de gordura em determinadas partes do corpo. Então, o ato do paciente ao consultório discutir com o seu médico, eles vão encontrar um caminho ideal para a resolução do problema dele. E que partes do corpo podem sofrer esse tipo de intervenção cirúrgica? Todo o corpo, em toda a parte do corpo. Normalmente as queixas maiores é abdômen, pernas, Certo. culotes, que nós chamamos, que são acúmulos de gordura na parte lateral da coxa. É engraçado, doutor. Você estava falando sobre a técnica que veio da França para o Brasil e eu estava aqui lembrando exatamente de políticos franceses que vieram visitar o Rio de Janeiro e falaram, olha, o Rio de Janeiro é uma cidade, e aí teorizaram, o Rio de Janeiro é uma cidade do culto ao corpo. E aí minha impressão é que a gente tem no Rio, claro, com a excelência dos nossos médicos, enfim, que tratam desse tipo de cirurgia, enfim, são os melhores, enfim, do Brasil, do mundo, enfim, a técnica hoje no Brasil é apuradíssima, todos os colegas, enfim, tá aqui do nosso lado um desses expoentes da cirurgia plástica no Brasil. Então, a questão do culto ao corpo no Brasil, no Rio de Janeiro, sobretudo, é um tema relevante, é um tema que destaca o Rio de Janeiro. Então, enfim, temos uma cidade que tem esse perfil, tem essa cara, até pelo uso do espaço público, de você usar a praia. Por ser uma cidade, exatamente, por causa da praia, né? Uma cidade litorânea, ou seja, todo mundo quer botar o biquíni ou a sunga, né? No caso dos homens. Por isso que eu queria perguntar, doutor, verdade que no verão, quando se aproxima o verão, enfim, essa temporada que a gente está mais ligado à praia, ao mar, aumenta o número da procura por cirurgias de lipoaspiração? Aumenta. Por ter a praia, as mulheres são mais expostas. O corpo é mais exposto. Então, como o corpo vai ser mais exposto, uma maior escolha dos pacientes e mostrar um corpo mais bem definido.
Então, Agora, é uma controvérsia, porque, por exemplo, o deputado falou, vai se aproximando o verão, mas o ideal é fazer essa cirurgia no inverno, não é? não, Não tem isso por causa não dos tem, inchaços? não, Eu já não. ouvi gente falar Sim, isso. outra coisa, se você quer operar para não ter inchaço depois, claro que você vai botar um biquíni, vai fazer uma lipoaspiração e ir à praia, vai estar com equimoses, com roxo, inchaço, mas não é essa a questão. A questão maior é a modelagem do corpo. Por isso é que a cirurgia plástica no Brasil avançou tanto, porque nós somos muito cobrados nos resultados, porque as mulheres expõem. Elas expõem as suas cirurgias na praia, elas expõem socialmente o resultado dessas cirurgias. Bom, no próximo bloco eu quero que o senhor me fale se existe, se é mito ou é verdade que muitos cirurgiões às vezes tiram mais de um lado, vamos supor, uma cirurgia na barriga, cintura, às vezes tiram mais de um lado do que do outro, porque aí começa a tirar e vai inchando de um lado, vai inchando do outro. Eu quero que depois o senhor explique direitinho como é que acontece isso no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí não.